Sempre que minha vida desviar dos caminhos, quando houver escuridão, sempre que nas flores encontrar só espinhos, sentir fechar o coração, a tua luz buscarei, tua luz buscarei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que as bênçãos de Jesus se façam entre nós, principalmente na medida em que formos capazes de nos esforçarmos para compreender a mensagem do Mestre. Talvez um dos maiores segredos para o espírito reencarnante na Terra seja compreender definitivamente a sua relação para com Jesus. Alcançar a nossa libertação passa pela necessidade de compreendermos os seus ensinamentos e transformá-los em atitudes diárias, em comportamentos onde a presença dele se faça nas nossas vocações, nos nossos interesses, na capacidade de tudo o que fizermos podermos questionar a nós mesmos. Eu posso oferecer isto a Jesus? Isto que eu fiz agrada ao Senhor? Por isso, sabendo dessa necessidade, em determinado momento ele expressou o que foi lido, dizendo mesmo que não bastaria dizer Senhor, Senhor, e que muitos de nós falaríamos isso, mas que somente fazendo a vontade do Pai é que nós então estaríamos cumprindo aquilo que nós esperamos, a nossa libertação, quer dizer, conquistando aquilo que nós queremos alcançar. E quando ele diz assim que muitos de vós dirão, mas Senhor, eu não profetizei, nós não profetizamos, não expulsamos os milagres, não expulsamos os demônios e não fizemos muitos milagres, como se aquilo que exteriormente a criatura faça, independentemente de estar vinculado a Jesus pelo seu coração, pelo seu entendimento, numa dedicação absoluta, diferente das coisas da terra, como se fazendo assim, pura e simplesmente, maquinalmente, condicionados, subjugados às expressões apenas exteriores, sem que intimamente nós tenhamos em algum momento da nossa vida nos preocupado em analisar como é que eu estou diante do Senhor. É natural que as injunções humanas, os estímulos naturais dos nossos sentidos, aquilo que nós vemos às nossas voltas, são coisas impositivas, que fazem com que, de imediato, nós sejamos obrigados a conviver com os estímulos materiais do cenário que nos envolve. Mas é necessário compreender que, para alcançarmos a nossa transformação, temos que aprender aos poucos burilarmos os nossos corações. Compreendermos que primeiro é dentro de nós, e não aquilo que está necessariamente lá fora, o objetivo principal a ser trabalhado para que, ao nos dirigirmos ao Senhor, ao pensarmos em Jesus, realmente
façamos isto como alguém que o sente perto de si mesmo. Mas Jesus foi categórico. A expressão dele, a figura linguística que ele usa, dizendo que seriam aniquilados aqueles que fizessem diferente disso, é justamente para mostrarmos que existe uma determinação da justiça divina que estabelece que aquele que cumpre se salvaguarda, mas aquele que assim não faz, dentro do seu tempo, realmente estará jogado às trevas, às suas próprias iniquidades. É preciso, portanto, despertar-nos em nós mesmos uma consciência diferente. Não dá mais para simplesmente buscarmos os ensinos dele e por algum momento nos embevecermos com a mensagem do Evangelho. Não dá mais para simplesmente nos encantarmos nas horas difíceis, quando, nisso que parece um milagre repetido, abrimos as páginas do Evangelho e a lição sempre cai naquilo que nós precisamos, refrigerando as nossas almas. Não dá mais para repetirmos infinitas vezes, quando o fazemos, orações e mais orações. É preciso, portanto, começarmos a estabelecer isto de uma forma consciente, porque para chamarmos Jesus para perto de nós, não necessariamente temos que expressar estas palavras ou simplesmente nos postarmos genufletos, ou seja, de joelhos, como muitas criaturas fazem, para poder garantir a sua presença. Já passou o tempo em que a nossa imaturidade podia imaginar que estas coisas exteriores, efêmeras, esses rituais simples, de querermos determinar a nossa relação com Jesus pela multiplicidade de palavras, como se ele estabelecesse o maior dos paradoxos que pudesse existir na face da terra. Um ser tão sublime, de indescritível sublimidade. Quem somos nós ainda para compreendermos a natureza e a grandeza de Jesus como ela o é? Mas ainda assim pensamos que nós o vulgarizamos. Todas as vezes que nós pensamos que Jesus vai atender, muitas vezes, caprichos nossos, simplesmente porque nós lembramos do seu nome, nós estamos vulgarizando ele. Mas, por uma sabedoria divina, por essa inteligência que estabelece que cada criatura nos mundos onde se instala, de acordo com a natureza do mundo que foi criado para atender certas categorias de espíritos, os estímulos são muito variados, até que os espíritos aí reencarnados descubram a infinita beleza das coisas que estão às nossas voltas. E é justamente por falta de compreendermos esta simplicidade, de valorizarmos a nós mesmos com aquilo que nós podemos oferecer, mas não estabelecemos nós, infelizmente, nessa imaturidade que existe entre os seres, de querer ultrapassar a si mesmo, como se as condições necessárias para o crescimento fosse estabelecido pelas ilusões que carregamos dentro de nós, que ainda não compreendemos o que significa estarmos com Jesus. E um princípio básico e fundamental para isso é termos a seguinte certeza. Primeiro, que, proporcionalmente falando, cada atitude de cada pessoa tem o mesmo sentido
na evolução para esta pessoa que teve os grandes trabalhos desenvolvidos por grandes missionários. Nem sempre isto é colocado, discutido. Talvez, desculpe que eu estou com uma placa dentária. Vou repetir um fato que talvez eu já tenha dito aqui, por isso que eu disse que vou repetir um fato para a gente entender essa parte que eu estou querendo dizer. Porque nós precisamos nos estimular, vermos o nosso valor, distinguirmos o nosso papel para servirmos a Jesus. Vou contar-lhes. O Chico Xavier, nos finais de dia de sábado, tarde, noite, naquele momento crepuscular, fazia um trabalho que era conhecido como a peregrinação do Chico. Uberaba, naquela época, ali onde se instala hoje o grupo da prece, onde estava a comunhão espírita cristã, era como se fosse um arraial. Quando a gente fala arraial, muita gente talvez saiba do que eu estou dizendo, alguns não, a maioria talvez não. Muitas cidades começaram assim, um largo, não é? Tinha uma igreja, não era uma rua formatada nos tamanhos naturais, mas ali tinha um comércio. Nos dias de festa, as pessoas faziam uma espécie de peregrinações ali, sempre havendo um cemitério de lado. Quer dizer, algumas coisas que iniciavam um povoamento. E normalmente era um largo, um espaço largo. Para chegar então a algumas casas, que à época era uma região extremamente pobre, onde o Chico havia se instalado, passava-se por esta região. Logo depois, algumas casas pobres, onde o evangelho era levado, e aquilo que o Chico recebia, e muita gente botava coisa no bolso dele, gente que tinha sido beneficiado com psicografias de entes queridos, não é? Pessoas que com a simples palavra dele se recuperaram, queria retribuir. E sabendo que ele não recebia nenhuma dádiva por isso, às vezes colocava no bolso dele, até sem que ele visse. Eu, às vezes, ficava pensando assim, não sei se eu estou fugindo muito, eu, às vezes, ficava pensando assim, gente, que coisa interessante a idolatria, né? Lembrava da mulher que queria tocar na túnica de Jesus, porque as pessoas ficavam doidinhas para estar com ele. O perturbava, agarrava na parte do paletó dele, não é? Alguns seguravam o seu braço e ele ia carregando aquele pessoal. Num determinado momento, a certa altura do trajeto, ele olha de lado, e alguém também, a maioria deve conhecer as gameleiras, né? Essas árvores, né, de grande porte, né, troncos largos. E debaixo daquela gameleira estava um senhor, com aquela sua roupa de gari, debruçado sobre a sua vassoura, mirando aquele horizonte quando o sol se punha. Aquela expressão era uma expressão realmente diferente para quem se deteve em olhá-lo. O Chico reteve os seus passos, olha de lado, vislumbra aquele ser, pede licença àquele povaréu que o acompanhava e vai até ele. Muitos indiscretos tentaram acompanhá-lo, mas alguns vetaram isso. Cristo pedira, o Chico pedira discrição, e ele foi até lá, e dava para a gente ver dali onde a turma estava parada, que ele chegara com grande respeito, reverenciou aquele senhor, puxou-lhe as mãos e beijou-as, entabulou alguma conversa com ele, abraçou-o e voltou. Como sempre existem os indiscretos, alguém não deu conta. A língua coçava, de repente alguns até maledicentes, nessa característica comum de defeitos que ainda carregamos, e não aguentaram
e perguntaram: mas Chico, o que foi mesmo que você falou para aquele senhor? Muitos se entreolharam e olharam com um ar de condenação para aquela criatura, que faltava um mínimo de ética. Se o Chico demonstrava aquela privacidade, mas o Chico disse: não posso lhes revelar, não tenho permissão para lhes dizer quem é aquela criatura. Só posso dizer-lhes que é um espírito de elevada estirpe. Embora estivesse se resguardado sob a túnica de um gari, na simplicidade com que este trabalho indica as pessoas que portam este compromisso. E ali, o Chico explicava que o gari era simplesmente um espírito que nem precisava mais ter voltado à Terra, mas que, como último momento de despedida, quisera voltar aqui na Terra para viver as belezas que a Terra tem, sem os aprisionamentos das necessidades humanas. Fazia aquilo que um dia o Chico também diria, já quase ao final da sua existência. Levava a alegria e a felicidade de viver na Terra sem utilizar nada mais do que o necessário. O que é que nos distancia? Na maioria das vezes, o que é que nos distancia de Jesus? É porque para decidirmos naquilo que realmente significa a vibração de Jesus, os interesses de Jesus, os exemplos de Jesus, nós sempre estaremos diante de dualidades. Ou serviremos a Jesus, ou serviremos ao mundo. Ou estaremos com Ele, ou simplesmente nos colocaremos no mundo. E o mundo tem seus caprichos. Para atender os caprichos do mundo, nós perverteremos o verdadeiro significado da angelitude que precisamos iniciar aqui, para um dia realmente nos tornarmos aqueles anjos de que o livro dos Espíritos nos fala, que um dia seremos. Portanto, é essa concepção que precisa começar a estar dentro de nós. Porque inconscientemente nós não temos coragem de nos imaginarmos assim também, porque nos julgamos muito pequenos. Mas a dose certa do que Jesus espera é o estímulo que acontece a cada hora. É claro que em determinado momento eu posso ampliar a minha vocação e descobrir que eu já estou pronto para trabalhar com Jesus numa empreitada maior, mas quando isto for formatado no plano espiritual, dando-nos todas as condições. E é claro e evidente que muitos que assim fazem começaram em outras jornadas, em outras etapas, a preparação para se distinguirem nos feitos humanos, servindo na medida que um Gandhi serviu, por exemplo. Mas nós não precisamos ser, nós ainda não somos o Gandhi, nós não somos o Francisco de Assis, nem tampouco somos uma sombra do Chico Xavier, mas nós somos aqueles que detemos um potencial encoberto, porque nós não nos descobrimos. E a medida certa para nos trazer a felicidade quando formos repousar na hora da prece, porque aí sim, aí eu posso dizer: Senhor, Senhor, hoje eu te servi. Simplesmente porque em todas as circunstâncias, quando eu fui chamado, eu tratei bem o meu próximo. E uma forma então é começarmos a distinguir. Mas como é mesmo que na prática eu vou fazer para que as minhas conversas com Ele, porque eu preciso delas, eu preciso conversar com Jesus, e como isso é importante para mim, eu posso fazer isso várias vezes. Eu posso fazer isso dentro do ônibus, eu posso fazer isso no momento do meu trabalho, eu posso fazer isso quando alguém me der um esbarrão, eu posso fazer isso quando na televisão estampar-se cenas difíceis, e que eu preciso da ajuda dele em favor das comunidades.
Eu posso fazer isso, mas o que eu preciso é ter a certeza que quando ele precisou de mim, eu estava com ele. Como fazer isso? É lembrar da passagem que ele dissera: o que fizerdes ao mais pequenino da terra, é a mim mesmo que o fazeis. E lembrarmos também que aquilo que já está programado para que nós possamos servi-lo, para acompanhá-lo, deve passar por aquilo que ele sempre disse: aquele que quiser seguir-me, bota a sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz e carrega e siga. Então nós queremos muitas vezes que as coisas estejam absolutamente serenas, como se fosse possível estabelecermos, sem esforço, um paraíso nas nossas vidas. E protelamos na serventia a Jesus, porque quando eu resolver isso, aí eu vou ver o que eu vou fazer lá no centro. Quando essa situação X for solucionada, eu vou participar de um trabalho assistencial. Quando eu for capaz de ultrapassar certos desarranjos na minha vida, eu quero começar a estudar as obras básicas de Allan Kardec. E desconhecemos que, fazendo parte do sistema de abertura das nossas vidas, para que alcancemos as soluções, o que está faltando é esse combustível da nossa ação. É a nossa ação ordeira, disciplinada, porque Jesus gosta disso. É aquela capacidade de fazermos a introspecção que nunca fizemos para ajeitar a nossa vida. Porque quando a coisa fica preta, nós recorremos a Jesus. Aí que nós falamos mesmo: Senhor, 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 nos acuda, me acuda. Sem percebermos que esta aflição nossa nada mais é do que o acúmulo de repetidas situações vibratórias que nos impedem de desvendar isso, de abrirmos o nosso caminho pelas ações, pela falta de estarmos mais ligados definitivamente. Falar em ligados não é bom desligar. Mas agora vamos nos ligar de novo, né? Bom, pensando assim, é que nós devemos compreender que a qualquer momento nós podemos nos despertar. O exemplo do bom ladrão é aquele exemplo que diz respeito às nossas vidas. Quem de nós não carrega defeitos enormes, senão desta vida, de outras passadas? E às vezes débitos profundos muito maiores. Não nos assustemos. Débitos muito mais profundos do que os erros daquele que era considerado o bom ladrão. A figura do bom ladrão é extraordinária. Nós estamos nos referindo àquela situação de Dimas, que foi chamado bom ladrão, porque ele roubava. É provável, pelo que se diz, que tenha cometido nos seus assaltos, podendo ter cometido algum crime, mas ele era considerado um cara de coração bom. Mas ele era um ladrão terrível, ele tinha surrupiado muita coisa. Pela lei, ele era um criminoso. Mas ali, diante de Jesus, no momento extremo, o que é que fez com que aquela criatura tivesse a coragem, como se fosse a maior das ousadias, e pedir para Jesus que estivesse ao lado dele na hora dos julgamentos? Ele percebera naquele instante, tivera essa coragem, porque o amor de Jesus era tão grande, principalmente naquela hora, justamente no momento daquelas vibrações em que ele, profundamente angustiado, não pelas dores dos pregos que o fixavam à cruz, mas pela dor moral de perceber a inferioridade nossa, a pequenez nossa, ele pedindo a Deus que nos perdoasse porque não sabíamos o que fazíamos. Perdão que não podemos ter hoje da mesma forma, porque hoje nós sabemos. Então, naquele momento, ao perceber aquela vibração distinta,
Ele se envolveu numa bênção divina de uma misericórdia indescritível, que jamais teríamos condições de explicar direito. Naquele momento, ele sentindo aquela alma confortadora, ele teve coragem de pedir. E Jesus aceitou a proposta. Jesus garantiu que ia interceder a seu favor. A qualquer momento, nós que figuradamente somos os bons ladrões, porque pelo menos queremos nos transformar através da doutrina espírita, senão nós não estaríamos aqui. Nós que queremos ter alguma coisa para usarmos, alguma coisa dentro de nós agora, porque queremos que Jesus nos auxilie. Quem de nós não gostaria de estar ao lado de Jesus nos planos espirituais? Mas para isso é preciso que nós, primeiramente, detenhamos em nós esta certeza que existe um potencial, na medida certa daquilo que precisamos carregar, como uma cruz que não tem jeito, precisa ser carregada, porque é o tipo de mercadoria que nós colocamos nos nossos alforjes, nas nossas sacolas, nos nossos embornais, na nossa mala. Não tem jeito. Obrigatoriamente, para que se cumpra a justiça, nós temos que carregar esta cruz. Sendo assim, então, nós podemos, com esta certeza, observarmos que, para carregarmos estas cruzes, para carregarmos o peso dos nossos enganos, que tudo o que nos acontece tem origem pela ação e reação, pela lei de ação e reação, de causa e efeito. Nada nos acontece sem que tenhamos que passar pelas circunstâncias, temos que botar isso na nossa cabeça. Então nós temos que enfrentar. Só que existe uma forma de amenizar tudo isso. É como se estivéssemos em peregrinação carregando o peso dos nossos enganos, na certeza do bem. Agora diferente de antes. E é por isso que não somos mais os marginais de antigamente. Não somos tão revoltados, porque compreendemos a justiça divina. Então estamos carregando este peso, e as oportunidades de servir é como se fosse um copo d'água diante do sol causticante, na caminhada que estamos fazendo com ombros calejados. E isso, então, nós precisamos fazer, mas não compreendemos isso. E muitas vezes consideramos muito chato aquela pessoa que está constantemente aparecendo à nossa frente, nos cobrando, e às vezes pensamos, e olha que faz tempo, Deus me livre, será que até aposentar eu vou ter que conviver com essa criatura no meu trabalho? Ou se não imaginar, como é que Deus põe dentro da minha casa uma criatura desse tipo e eu ainda tenho que chamá-la de parente? São circunstâncias naturais que fazem parte de um processo onde a estrutura da justiça divina estabeleceu isso como bênção para nós. Mas nós, justamente por não enfrentarmos, queremos que as soluções venham lá do alto, e se brincar, nós vamos pedir, quando falar Senhor, Senhor, nós vamos falar, tira essa criatura de perto de mim, como se as coisas acontecessem desse jeito. É preciso, portanto, garantirmos a nossa condição. Posso ir mais um tempinho? Garantirmos a nossa condição fazendo uma introspecção. Então vamos tentar estabelecer agora medidas que sejam práticas para sairmos daqui tendo alguma coisa para atacar, não é? Então é preciso que, depois de estudar isso, analisar isso, é preciso que a gente saia diferente daqui hoje. Eu acho que eu sou muito presunçoso. Eu penso que a cada reunião nossa que nós estudamos, principalmente para mim, tem um irmão que diz assim, ele é muito espiritualizado, olha, Eurico, você precisa tomar cuidado para quando você for falar, as pessoas não pensar que você é tudo aquilo que você está falando, viu? Ah, se eu fosse. E eu até tive muita dificuldade quando comecei, porque defeitos a gente tem, né? Mas aí compreendi a espiritualidade da resposta. E a Emmanuel me conta, numa das suas lições, que quem primeiro precisa realmente é aquele que fala,
E a primeira indução para que ele possa passar, passa pelo seu cérebro. Ele aprende primeiro e tem a oportunidade de também discutir com as pessoas, passar para elas. E isso vem justamente para aqueles que utilizou mal, né, de comentários, que destruiu muitas coisas do cristianismo. Então, não queria que me vissem assim, não é? Mas nós estamos juntos no mesmo barco. Eu também não vou ficar sozinho, não é? Vou buscar sardinha para minha lata também. Mas vamos então pensar assim: quer saber? Eu preciso me aproximar de Jesus, porque se eu fico chamando ele Senhor, 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 fazendo, né, tentando a minha proximidade dele, sem estar preparado para isso, sem dar as respostas que ele espera, eu vou continuar sendo meio hipócrita. Então, como é que nós fazemos para nos familiarizar com Jesus? Eu até recomendaria a vocês estudar um livro chamado Boa Nova. Eu não sei, às vezes os fenômenos de catarse que a gente estuda aí sobre as coisas que nos convertem, que atingem o nosso sentimento, as nossas emoções, são diferentes. Mas quando eu estou lendo esse livro, eu acho que esse livro é extraordinário para nós nos familiarizarmos com Jesus. A gente não tem nem coragem de falar isso. Eu quero me familiarizar com Jesus. Eu quero estar perto de Jesus. Nós podemos falar isso. Então, para que isso aconteça, uma das coisas, estou sugerindo que estudem o livro A Boa Nova. Isso não é marketing não, viu, gente? Ele falou sobre o livro aqui, ó, mas peçam o livro, né? Estudem o livro Boa Nova. Bom, um primeiro mecanismo que é recorrente para todos nós, apesar que muitos aqui não rezam, né? Fica na consciência de cada um. Tem gente aqui que nem rezar reza. Meu Deus do céu. Bom, mas a oração é o primeiro mecanismo. Vamos aprender a orar. Mas que essa oração não seja só Senhor, Senhor. Vamos fazer isso. Fazer uma introspecção de como é que nós estamos perante o Mestre, como já explicamos, e fazermos a nossa oração entendendo que é o mecanismo imediato que nós temos. Se eu quiser conversar com o irmão, eu uso das minhas cordas vocais, uso da minha voz, tudo bem. Mas para falar com Jesus, é o meu pensamento, é a minha força de vontade, a certeza, é a fé, é a certeza que eu estou falando com ele, pelo meu pensamento. Vamos fazer isso mais vezes. Vamos fazer aquele balanço que Santo Agostinho falava. Todas as noites nós podemos fazer, que é uma forma, então, de estarmos prestando contas para Jesus. E é uma forma também de vermos onde é que nós temos que nos modificar. Temos a consciência da proteção dele. Nós, às vezes, por não entendermos isso, Jesus nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos. Um dos pontos para a gente analisar a grandeza de um espírito desse é que ele passa a ter uma clarividência tão grande que tudo que diz respeito ao interesse dele, ele conhece profundamente. Aí nós não temos condições ainda, a ciência humana não tem condição de explicar isso. Mas aquilo que o Chico sempre falava, Jesus nos conhece a todos, qualquer um de nós, a qualquer momento que for para descrever sobre nós, ele nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos, é claro. Então, tenhamos a certeza da proteção dele, confiemos nele, na certeza de que, principalmente se tivermos o que oferecer para ele, vai ficar mais fácil as coisas, né? E eu tinha até colocado aqui, conhecer Jesus, procurar como espíritas, conhecer a relação de Jesus com os apóstolos. Entender como é que isso aconteceu. E esse livro é um dos principais. Conhecer os atos dos apóstolos, estudar. Nós também precisamos estudar. Nós queremos... Nós não sabemos nada de Jesus. Precisamos saber mais, né? Isso é importante e definitivo. E ter por meta servir Jesus. Olha que coisa maravilhosa que é isso, né? Já imaginaram? Muitos de nós nunca paramos para pensar isso. Olha que coisa extraordinária é isso. E nós podemos fazê-lo. Eu quero servir a Jesus, sem essas fantasias, né?
nesses adesivos, essas coisas que a gente vê isso. É uma coisa particular nossa, né? Não é uma expressão exterior simplesmente, não. É algo que nasce dentro de nós. Então, que maravilha. A gente, quando faz um bem, se sente muito aliviado pelo que está fazendo. Ajudar o próximo é uma das coisas mais gostosas que existe. Mas nós não percebemos o porquê disso. É porque automaticamente, servindo ao próximo, nós estamos servindo a Jesus. Muitas coisas não vieram ainda, porque nós, com as condições que nós temos, que às vezes do ponto de vista espiritual, é uma tarefinha simples, é um pezinho, nós estamos aí acovardados, reclamando de tudo, sem observar a infinidade de coisas belas que estão à nossa volta, né? Então é preciso encarar as situações sabendo que, na medida certa da nossa empreitada, do nosso avanço, do desafio que vamos enfrentar, nós teremos também a ajuda de Jesus, que não abandona nenhum de nós. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.